Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas essas coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a supremacia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. Até aqui a palavra de Deus. As pessoas, elas são diferentes umas das outras, né? Umas pessoas são mais organizadas e outras nem tanto. Outras são mais bagunceiras. Mas mesmo os mais organizados, eles acabam causando alguma bagunça também. E quando a gente menos percebe, a casa está bagunçada, a casa está desarrumada. E o que nós fazemos então? Nós vendemos a casa e saímos de lá porque ela está bagunçada? Não. Nós arrumamos a casa, nós ajeitamos aquilo que está bagunçado, nós desfazemos a bagunça. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo está bagunçado, o mundo está numa bagunça sem tamanho. E uma pequena prova dessa bagunça é um vídeo que a minha irmã, a Agatha, me mostrou nessa semana. Ela começou a me mostrar o vídeo e eu pensei que era uma piada, que era um sketch de comédia. Nela aparecia um casal com seu bebê recém-nascido. E o homem está segurando o bebê. E de repente o homem começa a dizer que ele está tentando dar de mamar ao bebê, mas infelizmente ele não está produzindo leite. E daí eu olhei para a Agatha e disse, isso aqui é uma piada, né? Ele não está falando sério. E a Agatha disse, não, isso aqui é verdade. É verdade isso aqui. Aquele homem realmente esperava ser capaz de produzir leite da mesma forma que uma mulher produz. Quer dizer, nós homens, nós temos glândulas mamárias, né? Só que elas não são desenvolvidas. Tanto é verdade que os bodybuilders que fazem uso de testosterona, pode ocorrer um contragolpe em que a testosterona que eles usam acaba produzindo mais hormônio feminino e eles acabam realmente desenvolvendo seios. Isso pode acontecer. Né? Então, o homem tem glândulas mamárias, só não é desenvolvida. Agora, aquele homem realmente esperava que as glândulas mamárias dele, não desenvolvidas, de fato pudessem produzir leite para que ele desse de mamar ao seu filho ou filha, não sei, recém-nascido. Há 10 anos atrás, em 2012, esse homem ele seria convidado a voltar para a escola para que ele reaprendesse as diferenças biológicas e anatômicas que existem entre homens e mulheres. Há 10 anos atrás, seria isso que aconteceria. As pessoas olhariam para ele ou diriam, ou tu é louco, ou tu é muito burro. Uma das duas. Vamos supor que tu seja burro. Então, se tu é burro, vem para a escola de novo para aprender. Parece que não aprendeu. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, esse homem é celebrado como um herói que está lutando contra a opressão do patriarcado, supostamente.
Mas não é contra a opressão do patriarcado que ele está lutando. Ele está lutando contra a opressão da sua própria ignorância, para não dizer burrice. Ele está lutando contra a sua própria ignorância acerca de si mesmo e da realidade biológica do seu corpo. Contra o próprio Deus. Ele está lutando contra a opressão da simples realidade de que ele é um homem e que, como homem, ele não é capaz de produzir leite materno, ou talvez leite paterno, não sei, né? Mas, de qualquer forma, ele não é capaz de fazer isso. Essa é apenas uma pequeníssima prova da bagunça em que se encontra o mundo. Em que meninos e homens não sabem se são de fato meninos e homens, em que meninas e mulheres não sabem se são meninas e mulheres. Sim. Sim. Na verdade, eu ia acrescentar isso aqui, mas pensei, não vou colocar para não deixar a introdução tão grande, mas eu queria dizer que hoje em dia nem adiantaria chamar o homem para a escola, de fato, porque na escola, hoje em dia, se nega a ciência que ela diz tanto gostar, né? Porque quando é para se contrapor ao criacionismo, a escola adota a pseudociência do evolucionismo, né? Do Big Bang e tudo, que não pode ser comprovado de fato pela ciência, porque ciência só é ciência de fato se pode ser reproduzido em laboratório. Aquilo que não pode ser reproduzido em laboratório não é ciência, pelos próprios padrões da ciência, né? A escola adota essa pseudociência, mas na hora de falar acerca do corpo humano, hoje em dia, a escola abandonou a ciência, abandonou a biologia, abandonou a anatomia, né? Essa, então, é uma pequena amostra da bagunça sem tamanho que virou este mundo. Agora, da mesma forma como nós não vendemos a nossa casa e não nos mudamos, toda vez que, pelo nosso descuido, nós bagunçamos tudo, não, nós arrumamos, o que vocês acham que a gente deve fazer com esse mundo? O que vocês acham que, como crentes, como vocês acham que os crentes, como os filhos de Deus, deveriam agir quando observam a realidade bagunçada deste mundo? O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos desenvolver uma teologia e uma prática escapista, cujo objetivo é fugir desse mundo, fugir da bagunça desse mundo? Ou os filhos de Deus deveriam se dar conta que, como eles são os únicos que possuem o evangelho que definitivamente porá um fim à bagunça deste mundo, eles devem trabalhar pelo fim da bagunça deste mundo? O que os crentes, o que os filhos de Deus devem fazer? Os filhos de Deus deveriam ficar passivos diante da bagunça deste mundo, ou eles deveriam começar a arrumar este mundo bagunçado? Da mesma forma que nós devemos arrumar as nossas casas, nós também devemos arrumar o mundo. Agora, Jordan Peterson, um famoso psicólogo clínico canadense, ele escreveu um livro, se eu não me engano são 10 regras para a vida, alguma coisa assim, 12 regras. E numa dessas 12 regras, eu vou parafrasear aqui, ou pelo menos baseado, não sei se essa é uma dessas 12 regras, ou simplesmente é algo que tu pode concluir a partir delas. Ele disse o seguinte: antes de tentar arrumar o mundo, arrume a sua própria casa. Quarto, né? Mas vamos deixar por casa. Antes de tentar arrumar o mundo, arrume a sua própria casa. E ele disse isso com relação aos pseudo-revolucionários da esquerda que sempre estão tentando arrumar o mundo. No entanto, as suas vidas estão bagunçadas. As suas próprias casas estão bagunçadas. Então ele disse, antes de tu te colocar numa posição para tentar arrumar o mundo, arruma a bagunça da tua vida. Arruma a tua casa, arruma o teu quarto. E ele está certo. Porque
o mundo é grande demais e complexo demais para que pessoas como nós possam arrumá-lo. Mas o mundo não é nem grande demais e nem complexo demais para que Jesus, o supremo criador deste mundo, possa arrumá-lo. O mundo não é nem grande demais e nem complexo demais para Jesus, o supremo sustentador deste mundo. O mundo não é nem grande demais e nem complexo demais para Jesus, o supremo restaurador deste mundo. E eu falo dessa forma exatamente porque é dessa forma que Paulo, nesses versículos, apresenta Jesus. É dessa forma que ele apresenta o Filho de Deus. Paulo descreve Jesus, o Filho de Deus, como sendo o supremo criador de todas as coisas, como sendo o supremo sustentador de todas as coisas e como sendo o supremo restaurador ou reconciliador de todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, Jesus está agora mesmo sustentando a todas elas. E por causa do pecado e das consequências trágicas do pecado, Jesus está agora mesmo restaurando todas as coisas. No Apocalipse, Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Nós, como crentes e filhos de Deus, nós devemos nos juntar a Jesus na sua obra de restauração deste mundo. E nós faremos isso, em primeiro lugar, arrumando as nossas próprias bagunças. Arrumando a bagunça que é a nossa vida. Arrumando a bagunça que é a nossa família. E, em segundo lugar, auxiliando aos demais para que eles também arrumem as bagunças das suas vidas e das suas famílias. Nós não devemos divisar uma teologia, uma prática que seja escapista, cujo objetivo é simplesmente fugir da bagunça deste mundo. Não. Nós devemos cooperar com Jesus na restauração de todas as coisas. Porque este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é, em Cristo, restaurar, reconciliar todas as coisas. Tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Por isso Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, discipulai todas as nações. Confie tudo àquele que é o supremo criador deste mundo. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo. E coopere em tudo com aquele que é o supremo restaurador deste mundo. Ouça nessa noite a voz do Espírito Santo te convocando para que você se junte a Jesus nesse projeto de restauração. Nesse projeto de restauração de todas as coisas. Confie, busque e coopere com aquele que é o supremo criador, sustentador e restaurador deste mundo. Primeiro nós veremos a supremacia de Jesus na criação de todas as coisas, nos versículos 15 e 16. Depois, nos versículos 17 e na primeira parte do versículo 18, nós veremos a supremacia de Jesus na sustentação de todas as coisas. E por fim, a partir da metade do versículo 18 até o versículo 20, nós examinaremos a supremacia de Jesus na restauração de todas as coisas. Agora, antes de mais nada, nós devemos perceber o seguinte: embora nós estejamos falando a todo momento de Jesus, de fato, nós deveremos estar falando acerca do Filho de Deus. Daí logo alguém vai perguntar: tá, mas qual é a diferença entre Jesus
e o Filho de Deus? Afinal de contas, Jesus não é o Filho de Deus? O Filho de Deus não é Jesus? Claro que é. Então, qual é a diferença entre falar Jesus ou o Filho de Deus? A diferença é a seguinte, ou melhor, não é que há diferença, a questão é a seguinte. Paulo, no versículo 13, ele falou o seguinte: qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual aqui nos remete a quê? Nos remete lá para o versículo 13, o Filho. Esse o qual aqui é o Filho. A gente poderia começar o versículo 15 dizendo o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível. E qual é a diferença entre falar Jesus ou falar o Filho? Na semana passada, nós passamos um bom tempo da pregação analisando esse título atribuído a Jesus, Filho de Deus. E nós descobrimos o seguinte: nós descobrimos que este título aponta tanto para a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus, mas ele também aponta para uma outra realidade. Aponta para o messianato de Jesus, aponta para o fato de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, aponta para o fato de que Jesus foi ungido por Deus como Rei supremo sobre os céus e sobre a terra, para que ele subjugue a todas as nações e reinos deste mundo debaixo do seu domínio, debaixo do domínio de Deus. Conforme a profecia de Daniel 7, 13 e 14. Daniel, ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava olhando nas minhas visões noturnas e via alguém parecido como o Filho do Homem, que vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os reinos, povos e línguas o sirvam. Essa é a profecia de Daniel. E como nós vimos nessa semana, na semana passada, na pregação passada, essa visão de Daniel, ela se cumpriu quando? Ela se cumpriu na ascensão de Jesus. Porque é dito que o Filho do Homem vinha nas nuvens. Jesus estava subindo aos céus e uma nuvem o cobriu. É dito que ele foi levado até o ancião de dias, até Deus, e ele foi, então ele recebeu domínio, glória e poder e um reino que domina sobre todas as nações, povos e línguas. O próprio Jesus afirmou que isso se refere à sua ascensão quando ele foi interrogado pelos judeus. Os judeus perguntaram para Jesus: dize-nos se tu és o Cristo. E ele respondeu: se eu disser, vocês não vão crer, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem, retomando lá Daniel 7, né? O Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: logo tu és o Filho de Deus, então? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: para que precisamos ainda de testemunhas, pois nós mesmos ouvimos da sua própria boca? Ao afirmar que a partir de agora o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus, Jesus está se referindo à sua subida aos céus, porque ele está ali sendo interrogado, ele vai ser morto, ele vai ressuscitar e 40 dias depois ele vai subir aos céus. E Jesus, ele liga Daniel 7 com o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando Jesus une Daniel 7, através da figura do Filho do Homem, com o Salmo 110, que fala do Filho de Davi, que é também o Senhor de Davi, assentando-se à direita de Deus até que os seus inimigos sejam completamente derrotados e subjugados, os interrogadores de Jesus, para o crédito deles, eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque eles disseram: bom, tu está falando do Filho do Homem, aquele que, segundo Daniel, vai receber domínio sobre todas as nações, e tu está falando que o Filho do Homem vai se assentar à direita de Deus. E eles estão pensando: isso aqui é uma óbvia alusão ao Salmo 110. Então tu és o Filho de Deus.
Agora, como eles chegam à conclusão que Jesus é o Filho de Deus? Eles chegam à conclusão porque, assim como Jesus, eles se lembraram de 2 Samuel 7. Em 2 Samuel 7, Davi quer construir uma casa para Deus. E Deus diz, é bom que tu queiras construir uma casa para mim, mas na verdade sou eu que vou construir a tua casa. Aqui, casa está sendo usado em dois sentidos diferentes. Davi fala de casa no sentido de templo e Deus fala de casa no sentido de dinastia. Né? Eu vou te dar uma dinastia. De um dos teus filhos eu vou pegar e eu vou fazer com que esse teu filho reine eternamente. O seu reino não terá fim. E então Deus completa, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Desde 2 Samuel 7, esse tema do Filho de Deus é desenvolvido no Antigo Testamento. É desenvolvido, por exemplo, no Salmo 2. Quando as nações se rebelam contra Deus, Deus zomba das nações e Deus diz, quer saber? Eu vou ungir o meu rei sobre o meu santo monte. E daí o rei ungido diz aquilo que ele ouviu do próprio Deus. Proclamarei o decreto. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E esse tu és meu filho, remonta lá a 2 Samuel 7. Aquele filho de Davi que Deus teria por seu filho também. E o Salmo 2 se cumpre quando Jesus é batizado por João, vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. Essa mesma voz depois vem no Monte da Transfiguração, este é o meu filho amado. E Paulo diz em Romanos que o Salmo 2 também se cumpre na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus não vem nenhuma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. Mas o próprio ato da ressurreição é Deus dizendo, este é o meu filho amado. Em outro lugar em Atos, Paulo diz que a ressurreição é Deus dizendo que o mundo será julgado por aquele que foi ressuscitado. Ou seja, aquele ali é o rei, é o Filho de Deus, que segundo Jesus recebeu todo o juízo. Jesus fala isso lá em João capítulo 5. Então, quando aqui em Colossenses 1,13, Paulo fala do Filho amado de Deus e do reino do Filho amado de Deus, nós temos que trazer todo o peso teológico desse título para esse contexto aqui. Quando Paulo diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, esse reino do Filho tem todo esse peso escatológico de Daniel 7, de Salmo 110, de 2 Samuel 7 e assim por diante. Isso é extremamente importante para o contexto do verso 15 também. Porque muitas seitas, heresias, elas se apropriam desse verso aqui que fala de Jesus como o primogênito de toda a criação. E essas seitas e heresias dizem, olha só, Jesus não é Deus. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Jesus não é Deus, Jesus é apenas uma criatura. Uma criatura digna de honra, porque ele foi o primeiro criado, mas ainda assim, Jesus é uma mera criatura. É importante nós trazermos todo o peso teológico do que significa Jesus ser o Filho de Deus, para que nós não caiamos no mesmo erro dessas seitas e heresias. Agora, antes de nós tratarmos disso, antes de nós verificarmos o que significa Jesus ser o primogênito de toda a criação, nós devemos perceber que Paulo começa afirmando que o Filho amado de Deus é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Agora, seriam necessários vários e vários sermões para nós esgotarmos tudo o que significa, tudo que essa expressão, imagem de Deus, significa, todas as implicações dessa expressão. Agora,
para tudo aquilo que poderia ser dito acerca do que significa a imagem de Deus, o sentido básico da expressão é o seguinte: todos aqueles que portam a imagem de Deus, todos aqueles que possuem em si a imagem de Deus, são representantes de Deus. E por representarem a Deus, todos os portadores da imagem de Deus têm o privilégio e a responsabilidade de refletirem o caráter de Deus. De refletirem o caráter perfeito de Deus em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que falam e em tudo aquilo que pensam. Adão foi criado segundo a imagem de Deus. Isso aparece lá em Gênesis. O que significa que Adão era representante de Deus diante do restante da criação. Adão deveria ter dominado sobre toda a criação, refletindo o caráter de Deus. Deus, na criação, dominou o caos primevo, como gostam de dizer os teólogos bíblicos. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas tudo era sem forma. Havia caos. E Deus dominou o caos. Deus sobrepujou o caos. Deus organizou toda aquela bagunça. E quando Moisés escreve dessa forma, quando Moisés descreve dessa forma a criação, ele está fazendo uma defesa da visão bíblica contra as religiões falsas da sua época. Porque as religiões falsas da sua época falavam dos deuses antigos dominando o caos primevo, dominando toda a bagunça que existia. E então organizando a bagunça. Moisés diz, não. Se existia alguém que dominou o caos, se existia alguém que desfez toda a bagunça, esse foi o Deus de Israel. Foi ele que fez isso. E então, refletindo a imagem de Deus, refletindo o caráter de Deus, da mesma forma como Deus dominou o caos primevo, Adão deveria dominar sobre toda a criação de Deus. Foi isso que Deus disse para Adão. Deus entregou a Adão todas as coisas. E Deus disse que Adão deveria dominar sobre todas elas. O que significa que Adão deveria ter expulsado a serpente do jardim. Adão, como representante de Deus, quando ele percebeu que a sua esposa estava falando com a serpente, ele deveria ter julgado a serpente, ele deveria ter chegado à conclusão que a serpente estava falando de forma contrária àquilo que Deus tinha dito. Ele deveria então ter pego a serpente, jogado a serpente para fora do jardim, e ele deveria ter pisado na cabeça da serpente. Ele deveria ter aniquilado a serpente. Mas como nós sabemos, não foi isso que Adão fez. Adão não viveu à altura do privilégio e da responsabilidade de ter em si mesmo a imagem de Deus, de ser o representante de Deus. E de fato é um privilégio e responsabilidade, porque nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos, portam em si mesmos a imagem de Deus. Apenas a humanidade recebeu a imagem de Deus. E nós ainda temos a imagem de Deus. O pecado de Adão não destruiu a imagem de Deus. O pecado de Adão danificou de forma severa a imagem de Deus, mas não destruiu. Porque o que nos faz humanos é exatamente a imagem de Deus. Se nós tivéssemos perdido a imagem de Deus por completo, nós nem humanos seríamos. Nós não seríamos diferente dos demais animais.
do restante da criação. O que ainda mantém a humanidade separado do restante da criação é o fato de que mesmo agora, em pecado, em rebeldia contra Deus, todas as pessoas que vivem, mesmo em rebeldia, em pecado aberto contra Deus, todas as pessoas ainda possuem a imagem de Deus, são representantes de Deus. Apenas a humanidade carrega a imagem de Deus, e a única exceção é o Filho amado de Deus, porque no verso 15 Paulo se refere ao Filho como a imagem de Deus antes da sua encarnação. Antes do Filho de Deus vir a este mundo e nascer aqui como homem, ele já era e sempre foi a imagem de Deus. Porque quem poderia melhor refletir o caráter de Deus? Quem poderia melhor representar a Deus do que o próprio Filho de Deus? Tão eterno e tão divino quanto o próprio Deus. Agora, Paulo também tem em vista aqui a encarnação do Filho de Deus, porque ele escreveu que o Filho de Deus é a imagem do Deus invisível. O Filho de Deus encarnado é aquele que torna para nós visível o Deus invisível. Ele torna para nós visível e palpável tudo aquilo que Deus é em si mesmo, especialmente o seu caráter. Quando nós vemos esse texto, então, nós devemos ter em mente que Paulo aqui está apontando que o Filho de Deus, na sua encarnação, é uma figura adâmica. O Filho de Deus é um outro Adão. Assim como Adão foi criado à imagem de Deus, Jesus também é a imagem de Deus. Ou seja, o Filho de Deus, por ocasião da sua encarnação, é tudo aquilo que Adão deveria ter sido e não foi. A perfeita imagem de Deus e o seu legítimo representante sobre toda a criação. O Filho de Deus, a perfeita imagem de Deus e o seu legítimo representante é o primogênito de toda a criação. Primogênito não no sentido de ter sido o primeiro ser criado, mas no sentido de ser o herdeiro de toda a criação. Porque esse era o direito de primogenitura. O primogênito tinha a porção dobrada da herança. Ele recebia grande parte da herança do seu pai. Os demais filhos recebiam porções menores. O Filho de Deus recebeu domínio e poder sobre todas as nações, povos e línguas, para que todo o joelho se dobre diante dele e toda língua o confesse como Senhor. Ou seja, o Filho de Deus recebeu domínio e poder sobre todas as nações, povos e línguas, para que toda a criação, inclusive todas as nações e povos e línguas, lhe sejam dados como herança eterna. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que tem o direito de herdar toda a criação. Ou como diz o escritor de Hebreus, o herdeiro de todas as coisas. Por primogênito, então, Paulo aqui não tem em vista uma suposta origem do Filho de Deus, como se ele tivesse sido criado. Não, Paulo tem em vista aqui o direito que o Filho de Deus tem de receber toda a criação como herança sua. E esse direito pertence ao Filho de Deus exatamente porque todas as coisas foram criadas nele, como começa o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas no Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas na esfera do Filho de Deus. Não num sentido espacial, mas num sentido que denota a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus em tudo aquilo que foi criado. Nada do que existe, existe de forma aleatória. Nada do que existe, existe
por descuido. Nada do que existe, existe por coincidência. Tudo o que existe, existe por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus. Tudo foi criado nele, todas as coisas nele foram criadas. Todas as coisas foram criadas segundo a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus, e por todas as coisas, Paulo quer dizer em absoluto, todas as coisas de fato. Todas as coisas que há nos céus e na terra. O próprio céu, a própria habitação de Deus foi criada segundo a sabedoria de Jesus, foi criada segundo o planejamento de Jesus. E então Paulo expande acerca das coisas que há nos céus. Ele diz, ou melhor, ele expande com relação às coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, obviamente, se referem às coisas terrenas. As invisíveis, às coisas celestiais. E então Paulo dá exemplo dessas coisas celestiais. E ele cita então tronos, dominações, principados e potestades. Ele cita isso como exemplos das coisas celestiais criadas segundo a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus. Essas 4 palavras, com quase toda certeza, elas se referem a posições de autoridade dos seres angélicos. Tronos, dominações, principados e potestades, sendo que tronos e dominações se referem aos seres angélicos mais poderosos e principados e potestades os seres angélicos menos poderosos. Mas o que Paulo tem em vista aqui? Ele está falando acerca dos anjos fiéis de Deus? Ou ele está falando dos anjos que pela sua maldade se rebelaram contra Deus, tornando-se em demônios? A quem ele se refere aqui? Eu penso que ele se refere a ambos. Aos anjos fiéis e aos infiéis, que se tornaram demônios. Porque ele criou a todos. Todas as coisas foram criadas nele. E eu penso assim exatamente porque o propósito de Paulo aqui não é tratar de angelologia, né? Ou de demonologia. Não é esse o propósito de Paulo aqui, de descobrir, demonstrar as forças satânicas. Não é esse o objetivo de Paulo aqui. O objetivo de Paulo aqui é simplesmente mostrar o seguinte: tudo aquilo que existe, inclusive no mundo angélico, inclusive entre os demônios, tudo foi criado em Jesus. Tudo foi criado no Filho de Deus. Tudo foi criado segundo a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus. Todas as coisas, terrenas e celestiais, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado nele. Tudo foi criado pela sua sabedoria e pelo seu planejamento. Inclusive os anjos e demônios. E isso é especialmente importante porque, em função do sincretismo que estava havendo aqui na igreja de Colossos, entre o paganismo grego e a superstição judaica, muitos nessa igreja estavam sendo levados a um temor idólatra com relação aos anjos. Conforme nós lemos em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Nós não sabemos exatamente qual era o objetivo desse culto dos anjos ou desse culto aos anjos. E nós nem precisamos saber. Nós, como curiosos, queremos saber o que estava exatamente acontecendo aqui. Mas não é necessário que nós saibamos isso. Tudo o que nós precisamos saber é o seguinte: não temos nada ao que temer.
seja dos anjos ou seja dos demônios. Porque o Filho de Deus é supremo sobre todos eles. Todos eles foram criados no Filho de Deus. Então Paulo completa o seu pensamento no versículo 16. Tudo foi criado pelo Filho de Deus e tudo foi criado para o Filho de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O Filho de Deus é o agente da criação, ou seja, foi por meio dele que Deus, o Pai, criou todas as coisas. Nós lemos no Gênesis que todas as coisas foram criadas pelo Fiat de Deus. Fiat aqui não é aquele carro, Fiat aqui é uma expressão em latim que significa apenas haja. Aquilo que Deus falou no momento da criação. Deus falou, haja isso e houve. Haja aquilo e houve também. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, que dizia, haja luz e houve luz. No prólogo do Evangelho de João nós vemos o seguinte, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, e sem ela, sem a palavra de Deus, nada do que foi feito existiria. Ao ouvir a sua palavra, ou melhor, ao enviar a sua palavra dizendo, haja luz, o Pai, por meio do seu Filho, criou a luz e todas as demais coisas. O Filho é a palavra. O Filho de Deus é o agente de Deus na criação. Tudo foi criado por Ele. Deus disse, haja luz, e o Filho de Deus criou a luz. A palavra de Deus criou a luz. E todas as coisas também foram criadas para Ele. No sentido de que o propósito de todas as coisas é pertencer ao Filho de Deus como a sua herança. Todas as coisas foram criadas para pertencerem ao Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus é o destino de todas as coisas criadas. O que significa que todas as coisas que se distanciaram dele em rebeldia devem voltar para ele novamente. Pois todas as coisas foram criadas nele, segundo a sua sabedoria e planejamento, todas as coisas foram criadas por ele, e todas as coisas foram criadas para pertencerem a ele. O Filho de Deus, Jesus, é absolutamente supremo sobre toda a criação, pois todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, inclusive você. Você foi criado no Filho de Deus, pelo Filho de Deus e para o Filho de Deus. O que significa que Jesus é absolutamente supremo sobre você e sobre as circunstâncias da tua vida. Então, não tenha medo de nada e nem se desespere por nada. Este mundo bagunçado nos dá muitos motivos para termos medo e para nos desesperarmos. Mas Jesus nos dá todas as razões pelas quais devemos rejeitar o medo e abandonar o desespero. Todas as suas circunstâncias, mesmo aquelas que te dão medo, ou talvez te deixem triste, todas aquelas que te deixam desesperado, todas elas foram determinadas segundo a sabedoria e o planejamento de Jesus. Porque não existe nada que não tenha sido criado nele. E se existe alguma coisa, isso que existe foi criado nele, por ele e para ele.
Então confie tudo aquilo que te faz sentir medo e desespero, confie todas essas coisas àquele que é o supremo Criador de todas as coisas. Confie todas essas coisas àquele que fez todas as coisas com sabedoria e planejamento. Agora, o que nós queremos dizer com confiar todas as coisas ao Filho de Deus? Nós queremos dizer basicamente duas coisas. Ore continuamente ao Filho de Deus por todas as circunstâncias que te fazem sentir medo e desespero. E então obedeça continuamente ao Filho de Deus em todas essas circunstâncias que te fazem sentir medo e desespero. É assim que você confia a Jesus todas as coisas, orando e obedecendo. Confiar todas as coisas a Jesus é apenas uma outra expressão para entregar todas as coisas a Jesus. E muitas vezes a gente tem um entendimento errado do que significa entregar. Normalmente a gente pensa o seguinte: entregar algo a Deus, alguma coisa a Deus, significa o seguinte: olha, eu estou cansado de orar e não ver a minha oração respondida. Quer saber? Eu vou entregar para Deus, eu vou esquecer, eu não vou mais orar. Isso não é entregar a Deus. Entregar algo a Deus é passar a orar como nunca antes. Isso é entregar a Deus. Então, confiar tudo aquilo que te faz ter medo, tristeza e desespero, confiar todas essas coisas ao Filho de Deus, significa orar por todas essas coisas e obedecer a Jesus no meio dessas coisas. Isso é confiar tudo aquilo que faz todas as coisas com sabedoria e planejamento. É orar e obedecer em tudo. E então, quando menos você esperar, você vai conseguir entender a sabedoria e o planejamento de Jesus. Porque agora você não entende, agora nós não entendemos. Agora a gente pensa, olha o que é a minha vida. Como isso pode ser chamado de sabedoria e planejamento? O problema é que a gente não percebe o quadro que Jesus está pintando. Né? Quando um pintor, e eu não estou falando aqui de alguém que pinte casas, estou falando aqui de um artista, quando um pintor está trabalhando na sua obra, logo no início a gente não vê nada. Né? A gente só vê que ele está passando ali uma tinta aqui, outra ali, tudo, mas a gente não percebe nada, a gente não consegue divisar nada ali. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele pensou antes, ele planejou, ele não está improvisando. Não, ele pensou, eu quero pintar essa cena aqui. Então ele pensou, o que eu preciso para pintar essa cena? Eu preciso desse tipo de pincel, eu preciso daquele tipo de tinta e assim por diante. E eu vou ter que proceder da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer aquilo, depois aquele outro, e assim por diante até dar o toque final. Assim são as nossas vidas neste momento. Jesus está pintando. E a gente não está conseguindo ver o que Jesus está fazendo. A gente só está vendo uma confusão de tinta na tela. Mas quando a gente menos esperar, a gente vai... Agora eu percebi a sabedoria de Deus, de Jesus. Agora eu estou percebendo o planejamento de Deus. Agora eu estou entendendo como aquilo cooperou para o meu bem. E então tudo será formoso aos seus olhos, como já era antes formoso aos olhos de Jesus. Jesus é absolutamente supremo na criação de todas as coisas,
porque Ele a tudo criou com sabedoria e planejamento para que todas as coisas encontrem o seu destino nele. Encontre você também o teu destino em Jesus, confiando a Ele todas as coisas. Confie tudo aquele que é o supremo Criador deste mundo. Agora, o Filho de Deus não é apenas o supremo Criador de todas as coisas. Ele é também o supremo sustentador de todas as coisas. Como nos mostram os versículos 17 e 18, na primeira parte. E esse bloco de versos aqui, esses dois versículos, eles têm algo interessante. Enquanto a primeira metade do versículo 17 olha para trás em direção à velha criação, a primeira metade do versículo 18 olha para frente, olha em direção à nova criação, em direção à renovação de todas as coisas, representada aqui pela igreja. O versículo 17 começa dizendo que ele, o Filho de Deus, é anterior a todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. O grego aqui é um tanto quanto ambíguo neste ponto, porque ele pode significar anterioridade tanto com relação ao tempo, como também com relação à posição hierárquica. Se entendermos que Jesus é anterior a toda a criação com relação ao tempo, Paulo está falando aqui da eternidade de Jesus. Jesus é eterno, enquanto todas as demais coisas são temporais, são criadas. Se entendermos que Jesus é anterior a toda a criação do ponto de vista da posição hierárquica, Paulo está dizendo que Jesus é superior a todas as coisas criadas. Essas duas possibilidades, as duas são verdadeiras, o que talvez indica que Paulo tinha em mente que nós entendêssemos ambas a partir daquilo que ele escreveu aqui. Jesus é anterior a todas as coisas, tanto com relação ao tempo, como também com relação à posição hierárquica. Jesus é anterior a todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Continua o versículo 17. Essa é talvez a afirmação central de Colossenses 15 até o 20. Porque se nós considerarmos que a primeira metade do versículo 17 olha para trás em direção à velha criação e a primeira metade do 18 olha para frente em direção à nova criação, a segunda metade do versículo 17 está exatamente no meio. Então talvez ela seja a afirmação central desse bloco de versos que vai do verso 15 até o 18. Todas as coisas subsistem pelo Filho de Deus, o que significa que todas as coisas são sustentadas pelo Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que sustenta a todas as coisas pela palavra do seu poder, porque sem ele, tudo aquilo que existe simplesmente deixaria de existir. Se por alguma razão agora Jesus deixasse de existir, toda a criação e nós deixaríamos de existir também. Porque ele é o sustentador de todas as coisas. Como disse alguém, ele é a razão pela qual os elétrons continuam circulando o núcleo de prótons e nêutrons no átomo. Sem ele, os elétrons voariam para o lado, os nêutrons e os prótons para o outro lado. E os átomos se desfariam e toda a criação se desfaria. Em adição a isso, nós podemos dizer também que o supremo sustentador de todas as coisas é aquele que dá propósito a tudo o que existe. O propósito de todas as coisas criadas é encontrado em Jesus. Ou ainda, todas as coisas encontram o seu lugar quando o Filho de Deus é colocado no seu devido lugar, no centro de tudo. Quando Jesus é colocado no centro de tudo, todas as demais coisas encontram o seu lugar. Toda a bagunça se desfaz. Porque o que é a bagunça senão as coisas estarem fora do seu lugar? Isso é bagunça, né? Quando a nossa casa está bagunçada, ela está bagunçada exatamente por isso. As coisas estão fora do seu devido lugar.
Quando Jesus é colocado no centro, quando as suas criaturas o reconhecem de fato como aquele que criou a elas, nele mesmo e para si mesmo, então todas as coisas encontram seu devido lugar. A bagunça se desfaz. Essa é a solução para aquele homem que se decepcionou por não ser capaz de produzir leite para o seu bebê recém-nascido. Essa é a solução para esse homem, porque ele está confuso quanto ao seu lugar. Esse é o problema dele. Ele não sabe qual é o lugar dele. Ele não sabe qual é o lugar dele. Aquele homem ainda não encontrou o seu lugar em toda a criação de Jesus. Ele ainda não percebeu que Jesus o criou como homem para que ele viva como homem e se comporte como homem. Quando Jesus for apresentado a este homem, e ele ouvir o Evangelho, e então com fé e arrependimento ele colocar a Jesus no centro de toda a sua vida e existência, então aquele homem encontrará o seu lugar na criação de Jesus. Ele passará a viver conforme a sabedoria e planejamento com os quais Jesus o criou. Então aquele homem perceberá que nunca foi o propósito de Jesus que ele demonstrasse o seu amor pelo seu filho, dando de mamar ao seu filho. Não, é assim que a sua mulher demonstrará o amor pelo filho deles. Não, aquele homem perceberá que o propósito de Jesus é que ele demonstre o seu amor pelo seu filho de outras formas. Na proteção, no cuidado do seu filho, na educação do seu filho, ao ensinar o seu filho a ser um homem de fato e a portar-se como homem. Mas até que Jesus seja o centro da vida dele, infelizmente, ele viverá sem saber qual é o propósito pelo qual Jesus o criou. Ele viverá sem saber qual é o seu lugar na criação do Filho de Deus. Se algumas coisas, ou até mesmo tudo na tua vida, parecem estar fora de lugar, a quem você pode recorrer? Recorra àquele que é anterior a todas as coisas. Recorra àquele que sustenta a todas as coisas. Recorra àquele que dá sentido a todas as coisas e pelo qual todas as coisas encontram seu devido lugar. Não busque em outros aquilo que só Jesus pode te dar. O Filho de Deus é aquele que sustenta todas as coisas segundo a sabedoria e o planejamento da sua criação. Isso quer dizer que qualquer coisa em nossas vidas que não se conforma à criação de Jesus e que está fora do nosso alcance, fazer com que se conformem à vontade de Jesus, à sabedoria e o planejamento de Jesus, nós devemos buscar em Jesus para que Ele transforme as nossas vidas segundo o seu planejamento original. E a gente até pode dizer para Jesus, olha Jesus, eu percebo que a minha vida não está de acordo com o propósito pelo qual o Senhor me criou. E se eu tivesse condições, eu até faria, mas eu não tenho condições. Eu estou tentando obedecer a tua palavra, eu estou tentando colocar a minha vida segundo a tua sabedoria e planejamento, mas isso aqui é simplesmente impossível para mim. Então eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Que o Senhor coloque essa parte da minha vida, essa peça da minha vida, no seu devido lugar. Então busque nele e dele todas as coisas que você precisa. E de novo, o que nós queremos dizer com buscar? Aquilo que nós dissemos antes. Orar e obedecer. Coloque Jesus no centro da tua vida por meio da oração e da obediência, e Jesus
paulatinamente, Ele vai começar a mover as peças da tua vida até que tudo esteja no seu devido lugar. Jesus é o único que pode te dar sustento e subsistência nesse mundo. Então busque tudo dele e tudo nele. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo. É Ele que dá sustento, crescimento e desenvolvimento a todas as coisas, inclusive ao seu próprio corpo, a igreja, versículo 18, na primeira parte. Ele é é o cabeça do corpo da igreja. A partir de agora, nós estamos olhando para a nova criação. Nós estamos olhando em direção à nova criação, para a restauração de todas as coisas. E a nova criação, a criação antiga restaurada, a criação antiga renovada, ela começa e ela termina com a igreja. Ela começa e ela termina com o corpo de Jesus Cristo. E assim como a gente poderia fazer inúmeros sermões acerca do que significa ser a imagem de Deus, a gente poderia fazer inúmeros sermões acerca do que significa a igreja ser o corpo de Cristo. Mas para tudo aquilo que a gente poderia dizer, o sentido básico é que Jesus é aquele que dá vida à igreja. Jesus é aquele que governa a igreja. A restauração da velha criação na nova criação é governada por Jesus através da igreja. A velha criação é renovada por Jesus e é governada por Jesus através da igreja. A vida com a qual a velha criação é restaurada é dada por Jesus através da igreja. O que significa, por exemplo, que é impossível que alguém coloque Jesus no centro da sua vida e ainda assim esse alguém não ser parte da igreja. E ao mesmo tempo não adianta dizer, não, eu não sou membro de uma igreja local, eu sou membro da igreja de Jesus, eu sou membro da igreja universal, da igreja invisível. Não existe isso. Porque o que é a igreja universal? Onde está essa igreja universal? E aqui eu não falo da universal do reino de Deus, né? Não, onde está essa igreja universal? Onde está essa igreja invisível? A gente não consegue ver ela exatamente porque ela é invisível. A expressão visível da igreja invisível é a igreja local. É impossível que alguém seja membro da igreja universal de Jesus, e de novo, não é universal do reino de Deus, não, é a igreja universal do reino de Jesus que se espalha por todo o globo. É impossível que alguém seja membro da igreja invisível sem que essa pessoa seja membro da igreja visível, sem que essa pessoa seja membro de uma igreja local. Alguém que não faz parte de uma igreja local não faz parte da igreja universal. E quem não faz parte da igreja universal não tem Jesus no centro da sua vida. E quem não tem Jesus no centro da sua vida ainda não faz parte da nova criação. E quem ainda não faz parte da nova criação pertence ainda à velha criação, à criação antiga, bagunçada pelo pecado. Arrume a bagunça do pecado na sua vida, colocando Jesus no centro da tua vida através do arrependimento dos pecados, através da fé em Jesus, da comunhão com os demais irmãos na igreja local, através da oração de Jesus e através da obediência à sua palavra. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo e você será transplantado do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Ou ainda, você será transplantado da velha criação bagunçada pelo pecado para a nova criação reorganizada por Jesus, restaurada por Jesus. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo. E já que nós mencionamos a antiga criação bagunçada pelo pecado, essa é a nossa deixa para avançarmos e falarmos do Filho de Deus como aquele que é o supremo restaurador deste mundo.
a nova criação, a restauração da velha criação na nova criação, ela teve início na ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua morte. E é por isso que o Filho de Deus é chamado, na segunda parte do versículo 18, de o princípio e o primogênito dentre os mortos. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, escreveu Paulo. Obviamente que dentre os mortos aqui está falando acerca da ressurreição. Porque a preposição usada aqui, traduzida de dentre os, ela significa literalmente para fora dos mortos. Jesus é o princípio e o primogênito daqueles que saem para fora dos mortos, daqueles que ressuscitam dentre os mortos. Agora, antes de nós explicarmos o significado dessa expressão, eu quero que vocês notem um paralelismo aqui, presente nesses versos. No versículo 15, Jesus foi chamado de o primogênito de toda a criação. Agora ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Existem vários outros paralelismos aqui que nós não vamos prestar atenção, porque senão a pregação ficaria mais longa. O que significa Jesus ser o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, da ressurreição dos mortos? Significa que Jesus é tanto aquele que governa a ressurreição dos mortos, ele é o princípio, arre, que é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra traduzido como principado, que apareceu antes aqui, para falar acerca dos demônios e dos anjos. Jesus é o princípio da ressurreição, ou seja, ele é aquele que governa a ressurreição dos mortos, e ele também é o herdeiro dessa ressurreição, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Houveram outras ressurreições no Antigo Testamento e Jesus mesmo ressuscitou outras pessoas. Agora Jesus é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Porque Lázaro, irmão de Maria e Marta, ele foi ressuscitado por Jesus. Mas ele morreu de novo, né? Não existe o irmão Lázaro por aí, vivo desde a época de Jesus, com 2000 e poucos anos de idade. Não, ele foi ressuscitado entre os mortos, mas ele morreu de novo. Agora Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, ou seja, ele é o primogênito da ressurreição, ele é o herdeiro da ressurreição. Ele foi aquele que primeiro experimentou essa ressurreição. Uma das doutrinas preferidas de Paulo é a doutrina da união dos crentes com Jesus, com Cristo. E a gente sabe que essa é uma das doutrinas preferidas de Paulo, exatamente pelo número de vezes que ele usa a expressão em Cristo nas suas epístolas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. A todo momento Paulo está falando em Cristo. Esse em Cristo, a preposição aqui é para dentro de Cristo. Antes a gente viu uma preposição que é para fora dos mortos. Essa preposição aqui é para dentro de Cristo, ou seja, ela implica união com Jesus. Em outro lugar, Paulo afirmou que os crentes estavam em Cristo quando Jesus foi crucificado. E que eles estavam em Cristo quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, eles morreram com Cristo e eles ressuscitaram com Cristo. Ou seja, é por meio da ressurreição de Jesus que os crentes começam a fazer parte da nova criação. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, a criação, para essa pessoa, a criação velha já passou. Para essa pessoa, ela não faz mais parte da velha criação. Ela ainda vive neste mundo bagunçado pelo pecado, mas ela não faz mais parte da velha criação. Tudo se fez novo. Ela faz parte da nova criação. Ela é uma nova criatura. Ela é um novo homem, uma nova mulher. Ele faz parte da nova humanidade que Jesus está criando na igreja. Isso aparece lá em Efésios 2.
Através do seu sangue, Jesus desfez a inimizade que havia entre judeus e gentios, e nele, através dos dois povos, ele está fazendo apenas um homem, apenas uma humanidade, uma nova humanidade. É por meio da ressurreição de Jesus que os crentes são feitos participantes na nova criação e recebem vida. Porque assim como o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem, o segundo Adão, foi feito espírito vivificante. Espírito que dá vida. Sendo que foi através do Filho que o Pai efetuou a primeira criação, é através do seu Filho que Deus renova todas as coisas. É através do Filho que Deus dá vida à velha criação para que ela seja renovada. O verso 18 afirma que o Filho de Deus é o agente de Deus na renovação de todas as coisas, na transformação da velha criação na nova criação. Isso, no final do versículo 18, para que em tudo ele tenha a preeminência, para que ele, o Filho de Deus, seja supremo sobre todas as coisas. E é visando a supremacia do seu Filho sobre todas as coisas que agradou ao Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Paulo não especifica aqui a qual plenitude ele se refere. A gente pode supor, com base naquilo que Paulo escreve em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a gente pode supor que Paulo aqui se refere à mesma coisa. Foi do agrado do Pai que nele, no seu Filho, habitasse toda a plenitude da divindade. O que temos aqui não é um ato no tempo. A gente tem dificuldade de pensar em termos da eternidade, né? Porque a gente pensa o seguinte, bom, se foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse, isso quer dizer que houve um tempo em que não habitava toda a plenitude no Filho. É assim que a gente pensa, a gente nunca consegue pensar em termos eternos. Prova disso é todas as heresias que falam acerca de Deus mantendo relações sexuais, ou com Maria, ou com algum outro ser, para que Jesus pudesse nascer como filho. Né? Porque a gente pensa, bom, se Jesus é o Filho de Deus, na nossa experiência aqui, um pai nem sempre foi pai. Né? E na nossa experiência, um filho não existe para sempre. O que Paulo fala aqui não é de um ato que foi realizado no tempo. O que Paulo fala aqui é de um ato eterno. Por toda a eternidade, sempre agradou ao Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Jesus. Desde sempre, toda a plenitude da divindade habitou o Filho de Deus. Ou seja, desde sempre, o Filho de Deus foi tão divino quanto o próprio Deus. Mas Paulo não fala divindade aqui. Paulo não escreveu divindade aqui. Paulo simplesmente disse, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por que Paulo não especificou divindade aqui, ou qualquer outra coisa? Por que Paulo falou apenas de toda a plenitude num sentido absoluto, sem especificar o que ele estava querendo dizer aqui? A heresia que havia invadido a igreja de Colossos, ela tinha um viés pré-gnóstico, um viés proto-gnóstico. Eu vou explicar aqui. Calma. Tem que ter paciência. Desculpe. As fontes do pensamento gnóstico, elas são dualistas.
que atribuem bondade intrínseca a tudo aquilo que é espiritual e maldade intrínseca a tudo aquilo que é material. O gnosticismo, ele vai surgir de fato apenas no século II. Aqui nós estamos no século I. Mas já existiam esse pré-gnosticismo, esse proto-gnosticismo. Por exemplo, João, na sua primeira epístola, ele fala contra esse pré-gnosticismo. Ele diz, quem é o anticristo, senão aquele que nega que o Filho veio em carne? Porque era exatamente isso que o pré-gnosticismo e o gnosticismo afirmavam. Porque se tudo aquilo que é espiritual é intrinsecamente bom e tudo aquilo que é material é intrinsecamente mal, como Deus poderia tomar sobre si um corpo? Né? Deus não vai tomar sobre si aquilo que é mal. Deus não vai tocar aquilo que é mal. Então, já na época de João, haviam aqueles que negavam que Jesus tinha vindo em carne. Por quê? Porque tudo aquilo que é espiritual é bom, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que existe na terra é mal, e Jesus jamais tomaria sobre si a carne humana, porque a carne humana é material e necessariamente então algo ruim, algo mal. Jesus é um espírito muito puro para entrar em contato com algo mal como a carne humana. Esse mesmo pré-gnosticismo, esse mesmo proto-gnosticismo, ele influenciou a heresia de Colossos. O gnosticismo afirmava que Deus, sendo espírito, jamais criaria um mundo material. Né? Por que o Deus que é bom criaria algo que é mal, material? Deus não faria isso. Deus tampouco se importaria em se aproximar ou mesmo tocar o mundo material. Por isso, nas suas especulações, eles diziam que a criação do mundo material é o resultado de inúmeras emanações saíndas de Deus. O que são essas emanações? De Deus saiu um ser espiritual, mas um pouquinho inferior a Deus. E desse ser saiu um outro ser espiritual inferior a ele, e assim por diante. Uma cadeia de seres emanando do próprio Deus, cada uma inferior à outra, até que surgiu uma tão inferior, e por assim dizer, má, e essa emanação tão inferior de Deus, ela criou o mundo físico, e ela aprisionou as almas dos homens que estavam em Deus, ela aprisionou as almas dos homens em corpos humanos. O gnosticismo, então, identificava essa emanação inferior, mais baixa de todas, má, com o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é essa emanação má, ruim, que criou o mundo físico e que aprisionou as almas espirituais em corpos físicos. Agora, o gnosticismo ensinava que a salvação estava em nós ultrapassarmos as barreiras da matéria, tá? Em nós subirmos essa escada formada por todas essas emanações até nós chegarmos a Deus. Agora, vocês sabem qual é o nome que eles davam a esse conjunto de emanações que faziam a intermediação entre o Deus puro e a realidade material impura? Eles davam o nome de pleroma no grego. Traduzindo para o português, plenitude. Talvez, com toda certeza, este fosse um dos componentes da heresia de Colossos, contra a qual Paulo está escrevendo aqui. E talvez por isso mesmo Paulo usou pleroma, a plenitude, aqui nesse verso, num sentido absoluto. Como quem diz, se vocês estão preocupados em entender e entrar em contato com as emanações que formam um pleroma e por meio delas ter contato com Deus, saibam vocês que foi do agrado do Pai
desde toda a eternidade, que todo o pleroma habitasse no seu Filho, que toda a plenitude habitasse no seu Filho. Então aquilo que vocês estão procurando, esses seres intermediários entre Deus e a realidade material, vocês não precisam procurar mais, está em Jesus. Todo o pleroma habita em Jesus. Toda a plenitude habita em Jesus. A busca acabou. Não precisa mais se perder em especulações filosóficas para tentar descobrir como escalar toda essa escada formada por esses seres intermediários. Não, tudo está em Jesus. A plenitude habita nele, o pleroma habita nele. É mais ou menos ele está usando aquela ideia pagã, o Deus desconhecido, para dizer, olha, esse Deus desconhecido aqui é o Deus que eu vou pregar para vocês agora. É o Deus que criou o mundo. Né? É um uso apologético. Da mesma forma como eu falei antes que Moisés, quando descreve a criação como Deus domando e dominando o caos primevo, ele está usando as religiões da sua época como artifício para mostrar, não, Deus, o Deus de Israel é que fez isso, não os deuses falsos de vocês. Paulo está dizendo a eles que Jesus, o Filho de Deus, é tudo aquilo que eles precisam para se encontrarem com Deus, para entrar em contato com Deus, para ter comunhão com Deus. Porque em outro lugar ele afirmou que existe apenas um único mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus encarnado, o homem Jesus Cristo. E através do homem Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, no qual desde a eternidade habitou toda a plenitude, é através dele que Deus se reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É através do homem Jesus, o Filho de Deus encarnado, que Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas em absoluto, todas as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Reconciliar aqui traz a ideia da restauração prévia, ou melhor, da restauração da prévia relação harmoniosa. Quando Deus, por meio de Jesus, cria todas as coisas, há uma relação harmoniosa entre Deus e toda a criação. Quando Adão peca, essa relação harmoniosa ela é quebrada. A reconciliação é o reestabelecimento daquela relação que havia no passado e que agora não há mais. Através do seu Filho amado, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E aqui a gente começa a pensar, tá bom, é fácil entender por que as coisas da terra necessitavam ser reconciliadas com Deus. Ou porque era necessário que Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas da terra. Mas por que do céu? Por que as coisas que estão nos céus também deveriam ser reconciliadas? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque não há muitos textos bíblicos que falam acerca disso. Na verdade, enquanto eu pensava acerca disso, eu me lembrei de apenas um único outro texto que fala algo semelhante. Esse texto se encontra em Hebreus. Vou ler para vocês aqui dos versículos, Hebreus 9, versículos 18 até o 23. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei,
Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Ou seja, as figuras das coisas que estão nos céus é aquilo que Paulo está falando aqui, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. O escritor de Hebreus. As figuras das coisas celestiais era o tabernáculo terreno e todos os utensílios desse tabernáculo terreno. Era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, com sacrifícios de bodes e touros, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores. Ou seja, era necessário que as próprias coisas celestiais, representadas pelas terrenas, fossem purificadas não com sacrifícios de animais, mas com sacrifícios melhores, a saber, com o sacrifício de Jesus, fossem purificadas com o sangue de Jesus. E aqui de novo a pergunta: por que as coisas que são no céu, por que a realidade do tabernáculo terreno, por que a realidade do tabernáculo terreno lá no céu deveria ser purificado com sangue de Jesus? Por que as coisas celestiais deveriam ser reconciliadas com Deus? Eu não posso dar uma resposta segura para vocês. Mas ainda assim, com base naquilo que Paulo diz e o escritor de Hebreus diz, era necessário que mesmo as coisas celestes fossem, de alguma forma, que a gente não entende por quê, reconciliadas com Deus. Eu posso especular para vocês, eu posso dar uma especulação minha. Talvez, quando Deus entregou a Adão o domínio sobre toda a criação, talvez esse domínio se estendia até mesmo à criação das coisas celestes. De modo que quando Adão pecou, até mesmo as coisas celestes, até mesmo os anjos fiéis a Deus, de alguma forma sofreram alguma alienação de Deus, de alguma forma foram separados de Deus. Não de forma total, mas de alguma forma. Essa minha especulação, ela não é totalmente sem base bíblica, porque em 1 Coríntios, Paulo afirma, em 1 Coríntios, agora não me lembro se é 6 ou deve ser 6, quer dizer, não me lembro se é 5 ou 6, provavelmente deve ser 6. Em 1 Coríntios, Paulo afirma que os crentes, a igreja, aqueles que fazem parte da nova criação, eles deverão julgar os anjos. Paulo fala isso no contexto de que os crentes lá da igreja de Corinto estavam uns indo na justiça comum contra os seus irmãos. Eles estavam dizendo, não é certo que isso se faça assim. Não existe alguém aí, alguém no meio de vocês que seja sábio o suficiente para que, segundo a lei de Deus, ele julgue entre o irmão e outro? Entre aquele que fez o mal e aquele que recebeu o mal? Paulo diz, e vocês deveriam de fazer isso porque vocês estarão treinando, porque vocês não sabem que a gente vai julgar os anjos. Como vocês vão julgar os anjos? Como vocês vão estar capacitados para julgar os anjos, se agora mesmo vocês se recusam a julgar as coisas pequenas? Ou seja, se cabe à humanidade que pertence à nova criação julgar os anjos, é bem provável que esses mesmos anjos estavam debaixo do domínio de Adão. Quando Adão peca, até mesmo o mundo angélico sofre consequências. Mas isso, como eu disse antes, é mera especulação minha. Isso não deve ser tomado como ensino bíblico, nem como doutrina bíblica. Isso é uma mera especulação. O importante é entendermos o seguinte: é através do seu Filho que Deus, objetivamente, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
E essa reconciliação ocorre por meio da paz estabelecida pelo sangue que Jesus derramou na sua cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue sobre a cruz, recebendo em si mesmo a maldição da aliança que tinha sido quebrada por Adão e por todos nós, Deus estabeleceu a paz. Essa paz significa o fim de todas as hostilidades entre Deus e aqueles que se rebelaram contra Deus. Essa paz aqui é a paz do fim da guerra. É a paz do cessar-fogo. É a paz em que as hostilidades acabaram. Não existe mais hostilidade, não existe mais guerra entre Deus e aqueles que haviam se rebelado contra Deus. Na semana passada, nós insistimos que quando, na tentação de Jesus, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo, nós insistimos que o diabo estava mentindo. Nós dissemos que ele nunca dominou sobre este mundo. Os reinos deste mundo nunca foram dados a ele e ele não poderia dar a quem ele quisesse aquilo que não pertencia a ele. E nós dissemos isso com base no Salmo 2. Porque com base no Salmo 2 diz o seguinte: o pai falando para o seu filho, a quem ele ungiu como rei: pede-me e eu te darei as nações como herança, e os fins da terra como tua possessão. Quer dizer, se as nações do mundo e os fins da terra pertencem a Deus para que Deus entregue elas a seu filho, isso quer dizer que elas nunca pertenceram ao diabo. O diabo estava mentindo. O diabo estava blefando com Jesus. E a gente dali tirou a lição seguinte: toda vez que o diabo oferece a nós alguma coisa pelo pecado, o diabo está mentindo. Ele nunca pode nos dar aquilo que ele nos promete. Ele não tem essa autoridade. O diabo sempre está mentindo em tudo aquilo que ele fala. Ele não pode, sempre quando ele fala, ele só pode mentir porque ele é o pai da mentira. Nunca sai uma palavra de verdade do diabo. Isso a gente deveria saber desde que o diabo conversou com Eva, né? Nunca sai nenhuma palavra de verdade da boca do diabo. Nós insistimos que o reino das trevas, comandado por Satanás, é um reino invasor. Satanás não domina por legalidade, Satanás não domina por direito. Não, ele domina simplesmente porque ele invadiu. Satanás é como um sem-terra. O sem-terra, ele domina a fazenda simplesmente porque ele invadiu a fazenda, mas a fazenda não pertence a ele. Esse é o domínio do diabo sobre o mundo. É um domínio de um invasor, é um domínio de um criminoso, é um domínio de sem-terra que invadiu uma fazenda. Se o domínio, isso aqui agora é importante, se o domínio satânico fosse exercido por direito e por legalidade, a morte de Jesus na cruz seria uma transação comercial com o diabo. Se aquilo que o diabo falou de fato fosse verdade, todas as nações, todos os reinos são meus, a morte de Jesus seria uma transação comercial com o diabo. Jesus estaria dizendo para o diabo: olha aqui, diabo, eu vou comprar de ti todos os reinos deste mundo. E o preço que eu vou pagar é a minha vida. Nós sabemos, no entanto, que a morte de Jesus não é uma transação comercial com o diabo. Nós sabemos que a morte de Jesus é um sacrifício a Deus, seguindo o modelo tipológico dos sacrifícios do Antigo Testamento. Agora eu pergunto para vocês, a quem eram oferecidos os sacrifícios do Antigo Testamento? Eram oferecidos a Deus ou ao diabo? A Deus. Logo, a morte de Jesus não pode ser uma transação com o diabo, não pode ser algo oferecido ao diabo. Não, a morte de Jesus é um sacrifício oferecido a Deus. Ao oferecer a sua vida em sacrifício a Deus, para pagar na cruz a penalidade dos pecados humanos e dessa forma redimir a humanidade, Jesus estava comprando a humanidade e toda a criação, não do diabo, mas de Deus. Jesus estava comprando de Deus, porque toda a criação foi colocada debaixo da maldição de Deus por causa do pecado do homem. Lá em Gênesis 3, Deus amaldiçoa a criação.
por causa do pecado. E então, ao se colocar debaixo da maldição ele mesmo, Jesus está comprando de Deus a criação. Jesus está dizendo, olha, eu estou recebendo a maldição no lugar de toda a criação. Então agora a criação está livre. A humanidade está livre da maldição. A condenação. Na sua morte, Jesus também deu um golpe fatal no diabo. Porque o pecado pelo qual o reino usurpador e ilegal das trevas influencia a humanidade foi desfeito. O pecado agora foi desfeito. Mas sendo o reino satânico um reino parasitário, um reino invasor, um reino usurpador, e sendo que Satanás não domina por direito, nem por legalidade, mas por usurpação, por que Deus simplesmente não expulsou e aniquilou o diabo de uma vez? Deus podia fazer isso, né? Por acaso o diabo não é de Deus para que Deus faça com o diabo aquilo que ele bem entende? Afinal de contas, a gente não acabou de ler que todas as coisas foram criadas em Jesus, sejam tronos, dominações, principados e potestades, e até mesmo o próprio Satã? Por que Jesus teve que morrer na cruz para dar esse golpe fatal no diabo? Por que Jesus simplesmente lá do céu, sem encarnar nem nada, simplesmente pensou, quer saber? Eu quero que o diabo morra agora. E daí o diabo simplesmente, e todos os demônios simplesmente deixariam de existir. Por que Jesus não fez isso? Por que foi necessário que Jesus morresse e então ressuscitasse e então subisse aos céus para que Satanás fosse expulso deste mundo, conforme Jesus fala lá em João 12, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Por que era necessário que Jesus morresse para que o príncipe deste mundo fosse expulso? Por que era necessário que Jesus fosse morto para que aquele que tinha o império da morte fosse aniquilado? Conforme diz o escritor de Hebreus. Era necessário porque o propósito de Deus na criação é que o homem, debaixo da supervisão e do controle divinos, governasse e exercesse domínio sobre todas as coisas criadas. Esse é o plano original de Deus, e Deus não se afastou nem um pouco desse plano original. Foi isso que Deus ordenou a Adão e a sua descendência para sempre. Adão deveria cuidar do jardim e não permitir que nada impuro contaminasse aquele jardim, aquele tabernáculo de Deus com os homens, onde todos os dias, no final do dia, Deus vinha tabernacular com eles, Deus vinha conversar com eles e ter comunhão com eles. Adão deveria se assegurar que nada, nem ninguém, se colocasse entre Deus e a humanidade, que nada nem ninguém levasse a raça humana a se colocar contra Deus. Essa era a responsabilidade de Adão. Eu disse antes e vou repetir de novo. Quando Adão viu que a serpente estava distorcendo as palavras de Deus e enganando a sua esposa, Adão deveria ter usado a prerrogativa que Deus lhe deu para governar e dominar sobre a criação. Adão deveria ter julgado a serpente e Adão deveria ter condenado a serpente. Ele deveria ter expulsado a serpente do jardim e fora do jardim ele deveria ter aniquilado a serpente pisando sobre a sua cabeça. E vocês perceberam que eu usei as mesmas palavras de Jesus e do escritor de Hebreus. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora, disse Jesus em João 12, 31. Jesus fez aquilo que Adão não fez. Adão não expulsou a serpente do jardim, mas Jesus expulsou Satanás deste mundo. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também, o Filho, participou das mesmas coisas, para que pela morte
pela sua morte, ele destruísse, ele aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Adão deveria ter aniquilado a serpente. Então Jesus, o segundo Adão, vem e aniquila a serpente no lugar de Adão. Ele expulsa a serpente e ele aniquila a serpente. Ele expulsa o diabo e ele aniquila o diabo. É por isso que era necessário que Jesus viesse e se tornasse homem. Porque Deus entregou todas as coisas criadas ao homem, para que o homem dominasse sobre elas. E Deus não se afastou desse propósito. Então, o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas em si mesmo e para si mesmo, ele veio até a sua criação, tornou-se homem como nós, viveu uma vida perfeita segundo a lei de Deus, recebeu a maldição que era nossa, e então, por meio da sua morte e ressurreição, ele expulsou o príncipe deste mundo e ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Nós precisaríamos de muitas e muitas pregações para explicar o que está sendo dito aqui. Mas nós não podemos duvidar das palavras de Jesus. Ele expulsou o príncipe deste mundo. Né? Quer dizer, mas o diabo ainda está por aí? Sim, ele ainda está por aí. Mas Jesus disse que ele expulsou o príncipe deste mundo. O Satanás ainda está vivo e ativo no planeta Terra. Sim, mas o escritor de Hebreus disse que Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. É por isso que eu disse, a gente precisaria de muitas e muitas pregações para entender tudo isso aqui. Mas uma coisa é certa, a gente não pode duvidar de Jesus e a gente não pode duvidar do escritor de Hebreus. Se o reino usurpador do diabo usava o pecado da humanidade como desculpa para permanecer neste mundo, agora ele não tem mais desculpa alguma. Porque, objetivamente falando, todas as coisas, tanto as terrenas como as celestiais, elas já foram reconciliadas com Deus por meio do seu Filho, pela paz estabelecida através do sangue que ele derramou. Agora, como isso se aplica às nossas vidas? Você não deve ser como Adão. Adão viu o diabo conversando com a sua esposa e Adão não ofereceu resistência nenhuma. Você não pode permitir que o diabo entre na sua casa, na tua casa. Você não pode permitir que o diabo continue influenciando e dominando a tua família. E a própria vida também. Jesus já deu o golpe fatal sobre o diabo. Tudo que resta do diabo agora é uma carcaça que ainda está estrebuchando, agonizando. Isso é tudo o que resta do diabo. Você não precisa pisar sobre a cabeça do diabo, porque Jesus já fez isso. Agora o que você deve fazer é pegar essa carcaça satânica que ainda está estrebuchando e jogá-la para fora da tua casa. Porque ainda que seja apenas uma carcaça estrebuchando em agonia, à espera do seu suspiro final, Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis satânicos. As duas coisas são verdadeiras. Jesus expulsou o príncipe deste mundo, Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, mas nós não devemos desprezar as artimanhas satânicas. Então expulse o diabo da tua casa e da tua família. É dessa forma que você vai cooperar
com Jesus na restauração de todas as coisas. Você tem que fazer que na tua família, entre os teus amigos e conhecidos, a potestade das trevas, esse reino das trevas, recue. Porque ele não tem direito de ficar ali. Ele nunca teve o direito de ficar ali. E agora ele não tem mais desculpa para ficar ali. Você cooperará com Jesus na restauração de todas as coisas à medida em que você não permitir que o diabo influencie a tua família, você mesmo, os teus amigos, os teus conhecidos, a tua vizinhança, a tua cidade, a tua nação. À medida em que você arruma a bagunça da tua própria vida. À medida em que, não permitindo mais ser influenciado pelo diabo, você passa a obedecer a Deus. Arrumando a bagunça da tua vida, arrumando a bagunça da tua família. E então você também poderá... Claro que você não vai esperar para que a tua vida seja perfeita, porque neste mundo a nossa vida não será perfeita. Mas à medida em que você arruma a bagunça da tua vida e da tua família, você pode auxiliar outros a arrumarem a bagunça da vida deles. Pregando a eles o Evangelho. Pregando a eles a palavra de Deus. Impedindo que eles continuem sendo influenciados pelo diabo. O diabo, sim, é uma carcaça que está estrebuchando. Mas ele ainda influencia. Mas ele não pode mais enganar ninguém. Ele foi amarrado. Jesus disse, os bens do homem valente são seguros. Mas se vier um outro mais valente, Jesus, e amarrar, aqui é uma outra figura para o expulsar, Jesus veio para amarrar o valente, Jesus veio para expulsar o valente, Jesus veio para aniquilar o valente. Agora ele não pode fazer mais nada. Se chega alguém pregando o evangelho, outra pessoa, alguém que pertencia ao diabo, o diabo não pode fazer mais nada. Ele está amarrado, ele foi expulso, ele foi aniquilado. Ele não pode impedir que as pessoas ouçam o evangelho. Ele pode criar dificuldades, mas ele não pode impedir. Essas dificuldades, elas podem envolver alguma gozação, algum sarro. Talvez vão tirar sarro de você enquanto você prega o evangelho. É uma dificuldade do diabo. Mas esse sarro, essa gozação que você sofre, não é o diabo te impedindo que você pregue o evangelho. Ele não pode te impedir. Talvez você seja perseguido, como na China e em outros países. Mas essa perseguição não é o diabo impedindo, porque ele não pode impedir. Ele foi amarrado. Jesus não esqueceu de amarrar o diabo na China e na Coreia do Norte. Jesus não esqueceu de expulsar o diabo da China e da Coreia do Norte. Jesus não esqueceu de aniquilar o diabo na China e na Coreia do Norte. Mas provavelmente nenhum de nós foi chamado como missionário à China e à Coreia do Norte. Talvez sim, mas provavelmente não. Se não, não vamos nos preocupar agora com a China. A gente pode orar por eles, a gente deve orar por eles, a gente deve orar pelos nossos irmãos da Coreia do Norte, mas vamos nos preocupar em desfazer as bagunças aqui, das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos conhecidos, amigos, vizinhos. Muitas seitas, elas usam esse verso aqui, o verso 20, para afirmar que no final todos serão salvos. Até mesmo Satanás e os demônios. Porque afinal de contas, se todas as coisas foram reconciliadas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, isso inclui tudo. Todas as pessoas, em absoluto, até mesmo o diabo, até mesmo os demônios. E certamente a linguagem aqui, a linguagem desse verso, ele poderia dar margem a essa interpretação.
Porque ela fala de fato de forma absoluta. É tudo. Da mesma forma que antes fala de forma absoluta que todas as coisas foram criadas, aqui também fala de forma absoluta. Todas as coisas são reconciliadas, todas as coisas serão reconciliadas, todas as coisas serão e são pacificadas. O problema é que a linguagem aqui, ainda que ela pudesse dar margem, ela não dá margem a essa interpretação, porque a Bíblia é o seu melhor intérprete. Né? Eu não posso ler o versículo 20 aqui isolado de todo o resto da revelação bíblica. Porque é assim que as seitas fazem, é assim que as heresias surgem. Quando a gente pega um verso, isola ele do seu contexto imediato e isola ele do restante da revelação bíblica. Por exemplo, tem uma religião que, com base na Bíblia, ensina que as pessoas devem tomar sangue humano. Elas vão para aquela passagem que Moisés tomou o sangue e fez determinada coisa com o sangue. Obviamente, quando diz que Moisés tomou o sangue, não está dizendo que ele bebeu o sangue. Não, está dizendo que ele pegou o sangue num recipiente. Né? Mas, de qualquer forma, eles isolam aquilo ali do contexto e eles dizem, Moisés tomou o sangue tal qual eu vou tomar essa água agora. E eles dizem, viu? Moisés tomou o sangue. Nós também devemos beber sangue. Não, a gente deve interpretar toda a palavra de Deus à luz de toda a palavra de Deus. Nós devemos lembrar de outros textos que mostram Satanás, os seus demônios, sendo castigados eternamente no inferno. Nós devemos lembrar de textos que falam de pessoas incrédulas, que morreram na sua incredulidade, sendo lançadas no inferno. Então, certamente não há salvação, não há reconciliação para o diabo, os demônios, e não há reconciliação nem salvação para aqueles que já morreram na incredulidade. Mas para todos os demais, a reconciliação pode ser efetivada. De fato, ela já foi efetivada. Faltam que as pessoas se rendam à paz estabelecida. A reconciliação já foi feita, a paz já foi estabelecida. O problema é que as pessoas continuam guerreando contra Deus. Né? Na Segunda Guerra Mundial, esses dias eu vi um vídeo. Naquela época não existia internet, nem televisão, né? Então as informações elas viajavam de uma forma mais devagar. Havia os rumores de que a paz seria assinada, que os alemães se renderiam. Mas muitos comandantes, especialmente do exército americano, eles tinham medo que aquilo ali era meramente uma propaganda falsa espalhada pelos alemães. Como quem diz, olha, vai ser assinado um tratado de paz, então para que vocês vão arriscar a vida de vocês continuando a guerra? Né? Não, vamos fazer um cessar-fogo aqui à espera da assinatura do tratado. Os comandantes do exército pensaram, não, isso aqui é uma armadilha do inimigo, eles estão querendo que a gente pare de guerrear para que eles venham aqui e nos matem. Houveram soldados japoneses que estavam isolados em ilhas, lá no Japão, que a guerra já tinha acabado há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, acho que até 40 anos, só que eles não receberam notícia. Eles ainda estavam guerreando, eles ainda estavam em guerra. Porque eles tinham sido isolados do seu batalhão, eles estavam numa ilha deserta lá no Japão. O Japão é formado por várias ilhas, acho que são 3 ilhas principais, mas tem outras ilhas pequenininhas. Quem estava guerreando contra os japoneses eram os americanos lá. A guerra já tinha acabado, mas esses caras estavam isolados lá ainda guerreando. Contra ninguém, né? Porque não tinha mais nenhum soldado americano. Mas eles estavam lá, tal qual um Rambo, escondido na mata lá, à espera de algum inimigo aparecer para eles matar o inimigo. É assim que a humanidade está com relação a Deus. Deus já assinou o tratado de paz. Deus já reconciliou todas as coisas em Cristo. Só que as pessoas insistem em continuar na batalha. O nosso dever é pregar a paz. Formosos são os pés daqueles que anunciam
a paz. Nós devemos dizer, Deus já resolveu tudo. Só tem que te render aquilo que Deus estabeleceu. E acabou a guerra. Não tem mais guerra. Certamente, esse versículo aqui não implica universalismo, né? O universalismo diz que todos serão salvos, até mesmo o diabo. Mas com base nesses versos, e com base naquilo que nós sabemos acerca do reino do Filho, do amor de Deus, de que Ele dominará sobre nações, reinos e povos, para que todos o sirvam, e que é necessário que Ele reine à destra de Deus, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, é possível afirmar que chegará um tempo na história em que, de fato, essa reconciliação se mostrará. Em que, como diz os profetas lá no Antigo Testamento, as nações transformarão as suas espadas em enxadas. E ninguém mais vai aprender a guerra. Haverá paz em todo o meu monte, diz Deus. E esse monte, segundo Daniel, o monte de Deus, ele se espalha por toda a terra. Né? Então, todas as ações, povos e línguas se submeterão ao Filho de Deus, e então todo joelho se dobrará, toda língua confessará Jesus como Senhor. Porque sendo que todas as coisas foram criadas nele e por ele, é necessário que todas as coisas voltem para ele. É necessário que todas as coisas encontrem o seu destino nele. Este é o propósito da nova criação. Que todas as coisas voltem ao Filho de Deus, que voltem para o seu Criador, voltem para o seu destino. Volte-se você também para o Filho de Deus. Confie tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você quer. Confie todas essas coisas àquele que é o supremo Criador deste mundo. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo. Coopere em tudo com aquele que é o supremo restaurador deste mundo. Arrume as bagunças da tua vida. Arrume as bagunças da vida das pessoas que estão ao teu redor. Deste modo você estará cooperando com Jesus na reconciliação deste mundo, na pacificação deste mundo, na restauração deste mundo. Este mundo está bagunçado. Né? Nós temos homens pensando que são capazes de produzir leite e ficando leite materno, né? Ou paterno, não sei como a gente chamaria. E eles ficam decepcionados quando não acontece isso. Esse mundo está bagunçado. Nem adianta chamar esse cara para a escola de novo, porque na escola as pessoas estão incentivando isso. A escola parece ser um filme da Disney, né? Os filmes da Disney ensinam que a gente pode ser aquilo que a gente quer. Né? Você pode ser aquilo que você quer. Não é assim que funciona. A realidade não é assim. A gente não pode ser tudo aquilo que a gente quer. Né? Um homem não pode produzir leite materno, nem outras coisas. Este mundo, ele está bagunçado. E Jesus te deu o privilégio e a responsabilidade de ajudar a restaurar todas as coisas, de ajudar a Ele a acabar com essas bagunças todas. Confie, busque e coopere com aquele que é o supremo Criador, sustentador e restaurador deste mundo. Amém.